Fala, galera. Já estou comemorando? Já ganhamos delas? Não, ainda não. Mas chegamos aos 100 inscritos, galera. Muito obrigado a cada um de vocês. É, muito obrigado. Eu lembro que era sexta-feira e aí passou dos 98%, surgiram assim 2 inscritos num piscar de olhos. Foi muito legal. Foi muito legal. Então, assim, vocês não sabem o quanto isso é importante para mim, cada um que se inscreve. Então, muito obrigado a todos esses 100 torcedores, adeptos e também torcedores aí de outros clubes, né? Não só do Corinthians, do Porto. Tem muita gente aí, né? Todos sejam muito bem-vindos. Tem conhecidos da minha mãe, tem pessoas também lá do Instagram. Enfim, muito obrigado a todos os 100 inscritos aqui do canal. E vamos falar aqui da partida aí, né? Eu vou fazer um pré-jogo aí especial dos 100 inscritos. Também tem outro pré-jogo depois, né? Logo depois de eu gravar isso aqui, eu tenho que gravar também Vitória de Guimarães e Porto, né? Então, assim, são 2 pós-jogos que eu vou gravar hoje, né? Isso é aquele dia que entrelaça um jogo no outro, né? Porque o Corinthians joga às 4 e depois o Porto joga às 5h30, né? Então, assim, entrelaça um jogo no outro, né? Isso é ruim pra mim, isso realmente é péssimo, né? E, enfim, vamos lá, vamos falar aqui de Corinthians e São Paulo, galera. A provável escalação, né? Bem melhor do que aquela contra o Bragantino, mas para ser melhor que aquela não precisa de muito. Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Tem que ser esse sistema defensivo, né? O Angileri não é uma opção, né? Porque ele tá ainda é uma dúvida, né? Pode ser até que ele vá embora. Quanto ao primeiro volante, há uma dúvida entre o Charles e o Ranieri. Não sei se o Ranieri teve alguma contusão, sei lá, isso aí eu não tô sabendo. Mas se for para colocar entre o Charles e o Ranieri, aí eu realmente coloco aí o Ranieri, né? Enfim. E também André Carrilho, André e Breno Pidon. Escalação muito parecida com a provável escalação contra o Bragantino, né? Também muito parecida com a escalação de contra a Ponte Preta, né? Então, assim, muito parecido, né? Uma escalação até boa, né? O que eu falei, escolher o Charles e o Ranieri, eu escolho o Ranieri. Ranieri que ainda não jogou, né? Então é uma opção, é uma opção. Essa escalação, não vamos falar aqui do ataque também, mas essa escalação não compromete o time do Corinthians, mesmo que dê uma mesclada, não compromete em nada o time do Corinthians, né? Como eu falei, né? Não dá para escalar 10 reservas de uma vez, né? Isso não tem condição. E aí no ataque, Yuri Alberto, e aqui é uma dúvida gigantesca que você vai jogar do lado dele, né? Vitinho ou Guinegão ou Kaique. Aqui é uma briga, né, de quem vai jogar do lado do Yuri Alberto, né? Que ainda não tem opção do Memphis, nem do Rodrigo Garro, né? Não estão sendo escalados ainda. Enfim, né? Então essa aqui é a provável escalação. É claro que eu sempre enfatizo, né, que pode ter mudança. Por exemplo, contra o Bragantino teve uma mudança assim que eu cheguei a pensar, galera, pra vocês terem uma noção, que eu tava vendo a escalação, falei, nossa, será que eu tô vendo a escalação do ano passado? Será que eu vi errado a provável escalação? Não, aquela era a provável escalação. O Dorival fez uma mudança assim inimaginável, né, tanto que não deu certo, né. Então assim, espero que essa provável escalação, claro que pode mudar uma coisa ou outra, mas espero que seja mais ou menos isso, né? Pode ser que no lugar de um André Ramalho entre o Gabriel Paulista, né? Porque aquele jogo contra o Bragantino não é parâmetro, porque aquilo foi uma sacanagem que fizeram com o Gabriel Paulista, né? É claro, pode ser que ele não é certo no Corinthians, mas naquele jogo, eu sei, ele foi mal, mas qualquer zagueiro que é colocado ali jogando com um Kaká, um Hugo e também o João Pedro Tioca também, que né, ele não é ruim, mas ele também é jovem, né? Ele meteu ele ali no meio de Hugo, Kaká aí. Aquilo foi uma salada ali que não tem condição. Então, seria uma opção Gabriel Paulista, mas também como ele tá estreando, eu acho que num clássico não seria o melhor momento para colocar ele, né? Melhor colocar quem já entende esse elenco, né? Colocar o André Ramalho que já joga ali com o Gustavo Henrique. Enfim, então é isso, né? Primeiro clássico do ano, o Corinthians favoritaço, né? Isso é muito importante ressaltar, por quê? Porque o Corinthians vive uma melhor fase em todos os sentidos, joga em casa, então assim, a fase do São Paulo é péssima, né?
Mas é claro, né, é um favoritismo, eu sempre enfatizo, é uma porcentagem. Então, se o Corinthians não entra ligado, se o Corinthians entra, sei lá, com soberba, né, o que pode acontecer também do favoritismo, o Corinthians pode até perder o jogo, então, principalmente em clássico. Então, assim, tá 100% ligado, com vontade, dedicação, honrando o manto alvinegro. E é isso, que sejamos felizes hoje, né? Que consigamos vencer o primeiro clássico e apagar um pouco do que foi aquele jogo na Bia Bichedi, né? Enfim, que o Dorival não invente de escalar reserva no clássico. Não faça isso nunca mais, Dorival. E eu entendo muito bem mesclar, faz até bem pro elenco mesclar jogadores, mas você poupar praticamente todos os titulares, aí realmente não tem condição. Enfim, obrigado aí, vocês, os 100 seguidores. Então é isso, falou.